O governador Tarcísio de Freitas, aqui de São Paulo, foi consultado por Marcos Pereira, presidente nacional do Republicanos, sobre a entrada do partido na esplanada dos ministérios. Quem traz os detalhes para a gente é a nossa repórter Beatriz Manfredini, que tem trazido muito bastidor de Brasília também, né, Beatriz? Conta pra gente. Olha, Paula, o governador Tarcísio de Freitas, ele é bastante resistente à ideia do Republicanos entrar na base do governo Lula, né? Compor ali um ministério da gestão federal. Isso tem alguns motivos. Um deles, de acordo com a minha apuração, é o seguinte: faz pouco tempo que Bolsonaro, que é o padrinho político de Tarcísio, e ele tiveram um desentendimento, né? Foi um desentendimento recente que causou transtornos para Tarcísio na base aliada. Então, a visão do governador de São Paulo é que não podia ser um momento pior para os republicanos negociar uma entrada no governo Lula, porque Tarcísio acredita, de acordo com pessoas ligadas a ele, de que ele está sendo basicamente monitorado, né, em que estão prestando atenção nele, os holofotes estão virados para ele, os holofotes da base aliada, portanto, de pessoas ligadas a Bolsonaro, e que qualquer movimento na direção de Lula pode ser perigoso para ele, pode causar aí uma fritura para Tarcísio. Então, esse é um dos argumentos. O que o governador de São Paulo vem defendendo é que, se o deputado Silvio Costa Filho, que é o cotado para assumir um ministério no governo Lula, realmente quiser fazer isso, ele pode pedir licença do partido e aí, então, compor o ministério, mas fora do Republicanos. O presidente do Republicanos, Marcos Pereira, conversou comigo, negou que essas negociações já estejam definidas e que o partido vai integrar a base do governo Lula, disse que toda essa discussão foi muito precipitada e que não tem nenhuma definição, né? Que esse assunto deve ficar só para o segundo semestre. Mas nos bastidores o que se fala é que essa conversa está bastante avançada. E aí o que a gente ouve nos corredores do Palácio dos Bandeirantes e de aliados de Tarcísio é já uma defesa para que, se isso acontecer, se a sigla realmente for fazer parte do governo Lula, que Tarcísio deixe o Republicanos. O próprio governador de São Paulo, pelo que eu apurei, não se pronunciou ainda sobre o assunto, mas aliados já defendem que, se o Republicanos então entrar mesmo no governo, não tem jeito de Tarcísio continuar e que ele vai ter que procurar uma outra solução, um outro meio depois disso. Esses aliados ainda não sabem dizer qual seria a solução. Alguns membros do PL, o Partido Liberal, que é o partido de Bolsonaro, até dizem que Tarcísio poderia integrar a sigla, mas aparentemente Tarcísio é resistente a entrar no PL. Não é uma ideia que ele abraça, pelo menos neste primeiro momento, é algo que ele não quer fazer. Por enquanto, então, Tarcísio não diz que vai sair do Republicanos, mas esses aliados, essas pessoas próximas a ele no Palácio dos Bandeirantes, já me disseram o seguinte, que a coisa vai ficar feia se o Republicanos entrar mesmo no governo Lula, e aí Tarcísio não vai ter outra escolha a não ser deixar o partido. Paula. A coisa vai ficar feia, Beatriz Manfredini. A gente vai comentar esse assunto com os nossos comentaristas também. Diogo Schelp, como que fica essa situação de Tarcísio de Freitas, essa possível entrada de republicanos no governo Lula deve gerar esse caos todo? Pois é, com certeza, Paula. Mesmo que o Republicanos tenha lá um ministro, né, do seu partido participando do governo Bolsonaro, mas com uma posição, né, que o partido mantenha uma posição de independência no parlamento, isso cria, sim, uma situação insólita, né? O Republicanos, um partido que sempre foi associado ao grupo político de Jair Bolsonaro, até um dos seus filhos, né, o vereador Carlos Bolsonaro do Rio de Janeiro, é do Republicanos, então seria bastante insólito ter o Republicanos no governo, mesmo assumindo aí uma posição de independência nas votações, como é, por exemplo, o caso do União Brasil, que faz parte do Ministério de Lula, mas diz ter uma posição de independência no parlamento e, de fato, não tem votado muito a favor, né, acompanhando aí os interesses do governo no parlamento. Então, de fato, é uma situação insólita. E o que acontece com o Tarcísio é que ele já vem sofrendo um assédio por parte do PL para que ele migre do Republicanos para o PL. Então, se ele entende, né, que a proximidade, que essa aliança, essa consolidação, oficialização dessa aliança do Republicanos com o governo se confirme, né, ele pode se ver tentado a aceitar aí algum convite do PL para migrar para o PL, o que seria uma grande perda para o Republicanos, porque com certeza Tarcísio é atualmente o seu maior nome.
Pois é, e Beraldo, o Tarcísio estando no PL, aí sim ele se cacifa realmente para 2026, né? Olha, essa negociação é interessante porque o que está em jogo são interesses pessoais dos partidos políticos, não tem nada a ver com a eficiência dos ministérios, não tem nada a ver com solução de problemas nas áreas em que esses 37 ministérios representam. O caso do Republicanos é interessante porque a gente precisa lembrar que em 2020, Jair Bolsonaro apoiou o então candidato à reeleição a prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, do Republicanos. Por isso, Carlos Bolsonaro foi candidato pelo Republicanos. E o Marcelo Crivella tinha sido ministro do PT, foi ministro da Dilma, da Pesca, tinha uma relação muito íntima com o PT. Então, esse envolvimento do Republicanos com a esquerda brasileira não é de hoje, ele já tem um histórico disso. E é natural que um partido com as características do Republicano fique ali buscando caminhos para entrar no governo e tem que lidar com esta situação do Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo. E aí o que vai pesar? Tarcísio deu espaço para essas indicações políticas? Tarcísio permitiu que o republicano estivesse no governo de São Paulo o ambiente para acomodar aqueles apoiadores, aquelas pessoas que são de interesse dos caciques, gerir orçamentos, etc. Não me parece que esse foi o caso. Então, tudo isso pesa, como pesa também o interesse de Marcos Pereira de ser candidato à presidência da Câmara, substituindo Arthur Lira daqui a 1 ano e meio. Então, todos esses elementos vão pesar. E se, no final, ficar comprovado ou demonstrado de que a saída de Tarcísio dos Republicanos não causará tantos danos, ou os danos não serão equiparados aos benefícios que o partido terá do ponto de vista fisiológico e do interesse político partidário, o partido embarca e o Tarcísio é que encontra uma nova casa. Agora são